Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Mitra tomou um longo banho na banheira de cerâmica branca, cuidadosamente pintada à mão, com padrões de flores silvestres em tons de azul e dourado. A banheira repousava sobre um suporte de madeira de lei escura, meticulosamente entalhado com cenas de floresta, árvores, pássaros e pequenos cervos, que pareciam ganhar vida à luz bruxuleante das velas ao redor do cômodo. Este suporte era especial para Mitra, uma herança que seu pai confeccionara à mão, sem o auxílio de magia, como presente para sua mãe. A peça carregava a memória de dias mais felizes de sua infância e, ao mesmo tempo, a ausência dolorosa de sua mãe. O banheiro em si era acolhedor, com paredes revestidas de madeira clara polida, que exalava um perfume sutil de cedro. Um grande espelho oval ocupava a parede acima de uma pia de mármore cinza com veios prateados. O vapor quente do banho embaçava o espelho, criando um véu opaco que escondia o reflexo de Mitra. No canto do cômodo, uma estante baixa exibia potes de vidro cheios de ervas secas, óleos perfumados e sais de banho, organizados com cuidado. Ao lado da banheira, uma pequena mesa de carvalho sustentava uma vela aromática e uma bandeja com toalhas de linho bordado. Um luxo simples que contrastava com o tom modesto do ambiente. Ela colocou 2 rodelas de pepino sobre os olhos, deixando-se envolver pelo calor da água e pelo aroma das ervas calmantes que flutuavam ao seu redor, criando um refúgio particular. A mistura de lavanda, camomila e alecrim pareciam amenizar o cansaço físico e mental. O som da água que escorria pelo corpo e o estalar suave da vela eram os únicos ruídos embalando-a em seus pensamentos. Enquanto relaxava, o peso dos acontecimentos da noite passada começaram a emergir. A lembrança de Orofer, aconselhando-a a fechar mais cedo, fazia sentido agora. Ele sabia de algo que ela não sabia. Por que se preocuparia tanto com ela? Mitra refletia, perplexa. Elfos como Orofer, membros de uma linhagem tão distinta, raramente dirigiam a palavra a elfos comuns, ainda menos aqueles que não pertenciam à realeza. Mas ele não apenas falou com ela, ele a salvou, a protegeu, cuidou dela como ninguém mais fizera. Esses gestos contrastavam com a frieza reservada que Orofer normalmente exibia. O que ele viu em mim e por que eu? Mitra pensava, sentindo-se ao mesmo tempo grata e inquieta. O vapor continuava a preencher o cômodo enquanto ela se perguntava o que o destino ainda lhe reservava. Ela suspirou profundamente, ainda com as rodelas de pepino repousando sobre os olhos, como se quisesse aliviar não apenas o cansaço físico, mas também o peso das lembranças. O calor relaxante da água não era suficiente para acalmar o aperto em seu peito. A memória do Nigraz surgia vívida em sua mente, no espectro de puro terror. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao imaginar o que poderia ter acontecido se não tivesse sido salva. Poderia ter acabado como meu pai, pensou, com uma mistura de tristeza e temor. Mas havia algo naquela lembrança que não fazia sentido, algo que ela não conseguia ignorar. O Nigraz hesitou. Por quê? Mitra se perguntava, revivendo aquele instante em que o espectro parecia prestes a selar seu destino com o beijo da morte. Ela se lembrou de como, no último momento, sua boca se abriu involuntariamente e o olhar vazio do Nigraz mudou, como se algo o tivesse paralisado.
Depois disso, tudo foi escuridão, a queda em um abismo de inconsciência. O que o fez parar? A pergunta ecoava em sua mente, insistente, acompanhada de um misto de alívio e inquietação. Mitra sabia que havia algo mais naquela interação, algo que escapava à sua compreensão, mas que parecia carregado de significado. Aquele amanhecer trouxe consigo não apenas a luz do sol, mas também um turbilhão de perguntas. Ela sabia que não teria todas as respostas de imediato, mas uma delas se destacava como urgente, como um mistério que precisava ser desvendado. O que o fez hesitar? Mitra murmurou para si mesma, enquanto tirava as rodelas de pepino dos olhos e as deixava flutuar na água. Enxugou o rosto com a toalha macia, olhando para o vapor que ainda embaçava o espelho, como se tentasse encontrar um reflexo que não fosse apenas o seu. Ela apertou os lábios e decidiu. Pelo menos uma resposta ela buscaria o mais breve possível. Uma figura sombria, envolta em um manto negro e uma capa esfarrapada, caminhava pela floresta. Sua presença tão inquietante quanto um pesadelo trazido à vida. As árvores ao redor, altas e antigas, pareciam encolher diante dele, seus galhos nus estendendo-se como mãos congeladas em súplica ou medo. O solo estava coberto por uma camada de folhas secas que não se atreviam a emitir o menor som sob seus passos. Ele arrastava consigo o corpo que outrora fora um ogro, uma casca vazia, retorcida e murcha, como se sua essência tivesse sido sugada até o último resquício. Ao redor da figura, morcegos de fogo voavam em círculos erráticos, suas chamas espectrais azuladas iluminando a floresta com uma beleza letal. Cada criatura viva, de pássaros a pequenos roedores, fugia apavorada daquelas luzes dançantes, deixando o ambiente em um silêncio opressor. O ar era pesado, carregado de um frio sobrenatural que se intensificava com a proximidade da figura. Ele avançou até uma trilha bem marcada, muito usada por viajantes tanto humanos quanto não humanos. Ali, em um gesto casual, atirou o corpo do ogro. O impacto fez um som surdo e o corpo retorcido permaneceu imóvel como um aviso sombrio. O objetivo era claro: espalhar o medo, instilar terror nos corações daqueles que ousassem cruzar aquele caminho. As folhas ao redor murcharam instantaneamente, como se a própria terra rejeitasse aquele cadáver profanado. Sem pressa ele voltou pelo mesmo caminho, porém, ao passar por uma árvore específica, parou. O tronco era largo, coberto de musgo antigo, mas agora parecia envolto em uma penumbra densa e assustadora. A luz do sol, que antes passava pelos galhos esparsos, parecia fugir dali, deixando a árvore envolta em uma escuridão que não combinava com o restante da floresta. Um vento gélido soprava ao redor da figura, tornando o ambiente ainda mais desolador. Sem levantar a cabeça ou olhar diretamente para a árvore, ele falou, sua voz rouca e sussurrante, carregando um tom de ameaça gelada. Parece que temos um espião. Uma pausa breve, como se saboreasse o medo que suas palavras poderiam causar antes de continuar. Mas não se preocupe, pequeno Corrigans. Dessa vez, faço questão que fique vivo e que ele saiba. Aproveite e lhe entregue um recado. O vento ao redor parecia uivar mais alto enquanto ele prosseguia. Eu sei quem é a escolhida. Ele tem até o solstício de inverno para entregá-la, ou as consequências de sua demora chegarão aos humanos. Para cada dia que ela não estiver em meu poder, uma criatura será entregue ao Nigraz, além das que ele caça. Assim que terminou, o vento cessou abruptamente, e a floresta ficou ainda mais silenciosa. A figura sombria permaneceu imóvel por alguns segundos, antes de se virar e desaparecer na penumbra, levando consigo o frio
e a escuridão que pareciam parte de sua essência. A figura sombria continuou sua caminhada, seus passos ecoando na floresta como sussurros de um pesadelo. Os morcegos de fogo a seguiam, seus corpos espectrais irradiando uma luz azulada que lançava sombras dançantes e grotescas nas árvores ao redor. O frio que emanava da figura parecia ter vida própria, consumindo tudo ao seu redor, até que lentamente foi se dissipando à medida que ela se afastava. Quando o ar gélido desapareceu e os raios do sol voltaram a atravessar a copa das árvores, iluminando o cenário outrora sombrio, o pequeno Corrigans finalmente ousou respirar. Seu corpo esguio tremia como uma folha ao vento, e seus grandes olhos brilhantes estavam arregalados de terror. Ele pressionou suas mãos trêmulas contra o peito, tentando acalmar o frenético ritmo de seu pequeno coração, que parecia prestes a explodir. O Corrigans sabia que sua vida havia estado por um fio. A figura havia o visto, reconhecido sua presença e, de propósito, o deixou viver. O peso das palavras ainda ressoava em sua mente, como ecos sombrios de uma sentença de morte. Cada letra era um grilhão que prendia seu pensamento ao medo. Com um assobio fino e urgente, ele chamou uma companheira alada, uma coruja de penas macias e olhos sábios. Quando ela pousou graciosamente à sua frente, ele subiu em suas costas, agarrando-se firmemente às penas. A criatura alçou voo em um movimento fluido, mas o Corrigans não conseguia relaxar. Seu pequeno corpo estava rígido, seus olhos fixos na floresta que ficava para trás enquanto ele fugia. O céu aberto deveria trazer alívio, mas a imagem do manto esfarrapado e da presença implacável da figura sombria ainda estava gravada em sua mente. Ele tentou engolir o pavor que sufocava sua garganta, mas o medo era uma sombra que o seguia, mesmo em plena luz do dia. A coruja voava rápido e em silêncio, cortando o ar com precisão. O Corrigans, no entanto, estava tão dominado pelo medo que se esqueceu de utilizar sua habilidade natural de camuflagem, deixando seu pequeno corpo exposto contra o céu. Ele segurava-se com tanta força que as pontas dos dedos começaram a doer, enquanto sua respiração vinha em arfadas curtas e rápidas. Quando a coruja alcançou a cidade, ele sentiu um breve alívio ao ver os telhados familiares e o movimento de pessoas logo abaixo. O Corrigans sabia que Eldário era sua única esperança. Ele precisava entregar o recado, precisava alertar, mas mesmo essa certeza não afastava o medo crescente em seu coração. A coruja finalmente pousou na sacada da biblioteca de Eldário, suas garras pousando com suavidade na madeira esculpida. O Corrigans escorregou de suas costas, quase tropeçando ao tocar o chão. Seus joelhos fraquejaram e ele caiu de quatro, ofegante, antes de se forçar a ficar de pé. Quando a coruja verificou que ele estava seguro, ela bateu asas mais uma vez, retornando à floresta com um movimento fluido e gracioso. O pequeno Corrigans permaneceu parado por um instante, ainda tentando recuperar o fôlego. Sua mente estava uma confusão de medo, dever e uma terrível sensação de urgência. Ele sabia que cada segundo perdido poderia custar vidas. Finalmente, com os olhos ainda arregalados e o coração acelerado, ele se dirigiu à porta, pronto para encontrar Eldário e contar o que havia testemunhado. O pequenino correu até a porta ogival de cristal transparente, que era emoldurada por delicados entalhes de madeira clara, adornados com runas antigas e ramos de carvalho esculpidos ao longo das laterais. As bordas da porta brilhavam suavemente à luz do sol, que atravessava as janelas altas da biblioteca. Ao redor da entrada, vinhas verdes de uma planta mágica serpenteavam pela estrutura, exalando uma fragrância sutil e tranquilizadora que parecia se misturar com um leve aroma de pergaminhos envelhecidos e tinta fresca.
Atrás da porta, a biblioteca do Senhor Eldário era uma obra-prima de arquitetura élfica, com tetos altos abovadados pintados com cenas de constelações e passagens históricas. As paredes eram revestidas de estantes que subiam até o teto, carregadas de grimórios, pergaminhos e artefatos mágicos. No centro da sala, uma mesa oval de madeira escura estava coberta com instrumentos antigos, cristais brilhantes e cadernos espalhados. Livros flutuavam no ar, virando suas páginas como se respondessem ao comando invisível do elfo. No interior da biblioteca, Eldário, em sua verdadeira forma, estava envolto em um manto prateado, que reluzia à luz das lâmpadas flutuantes. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves, e suas orelhas pontudas ressaltavam sua ancestralidade élfica. Seus olhos de um azul profundo e penetrante estavam fixos nos textos que flutuavam ao seu redor, com as páginas parando precisamente onde ele desejava. Aldrin, o pequeno Corrigans, parou diante da porta, seu corpo esguio ainda trêmulo de medo. Ele fechou os pequenos punhos e bateu com força suficiente para chamar a atenção do elfo. O som ecoou suavemente pela biblioteca, interrompendo o momento de concentração de Orofer. Ao ouvir a batida, o elfo levantou os olhos das páginas que examinava e percebeu a presença do pequenino. Com um gesto fluido, ele fechou os grimórios, que flutuavam ao redor, e os fez retornar à mesa. O ambiente, que até então pulsava com energia mágica intensa, ficou subitamente calmo quando Orofer se aproximou da porta. Ao abrir a porta, uma brisa suave trouxe consigo os sons distantes da floresta e os cheiros terrosos da cidade ao redor. O pequeno Corrigans entrou rapidamente, com suas pernas curtas movendo-se ansiosamente, como se cada segundo fora fosse uma ameaça à sua vida. Me diga, pequeno Aldrin, o que você viu que o deixou tão apavorado? Perguntou Orofer, enquanto fechava a porta atrás de si, isolando novamente a biblioteca em suas proteções mágicas. O elfo então ergueu o pequenino com cuidado, colocando-o sobre a mesa de madeira central, onde Aldrin mal conseguia se manter de pé, de tanto tremer. O Corrigans, com sua voz hesitante e trêmula, começou a relatar o que havia testemunhado. Suas palavras saíam entrecortadas, como se cada lembrança o puxasse de volta ao encontro aterrorizante. Quando ele finalmente pronunciou a palavra Gul, num sussurro quase inaudível, o ambiente pareceu esfriar novamente. E Orofer caminhou até a janela da biblioteca com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele observou o horizonte por um momento, pensativo, antes de se virar para Aldrin e dizer: "Não retorne para a floresta, Aldrin. Agora que ele sabe de você, será perigoso voltar. Eu sei o que ele é, e também sei o que ele busca. Ele não pode entrar na cidade por causa das proteções que coloquei, mas sua criatura sombria, Unigras, pode, e enquanto isso continuar, ela não estará segura." Aldrin, ainda tremendo, ficou de pé na mesa, seus olhos brilhantes fixos no elfo. "Senhor Eldário, a escolhida da qual o Gul fala é a que pode dominar o Centauro Branco?" Perguntou ele com um fio de esperança na voz. Orofer virou-se lentamente, seus olhos azuis brilhando com determinação. "Sim, pequenino. Agora entende por que não posso ceder às exigências dele. Imagine o que ele fará se puder controlar aquele dragão." As palavras de Orofer atingiram Aldrin como um golpe. Ele abraçou o próprio corpo, sentindo um arrepio atravessar sua espinha. Todos os seres, sejam eles puros ou mestiços, conheciam a lenda do Centauro Branco. Sabiam que no solstício de inverno ele despertaria e se libertaria da montanha de gelo, e quem o controlasse teria um poder incomensurável, para o bem ou para o mal. Orofer aproximou-se novamente, batendo de leve na cabeça de Aldrin para afastar seus pensamentos sombrios. "Não se preocupe, pequenino. Estou aqui para garantir que a escolhida esteja segura até o solstício de inverno.
Os pais dela morreram por isso, e eu prometi que não falharia. Não vou falhar, apesar de ela ser teimosa como o pai. A luz suave da biblioteca pareceu ganhar força com as palavras de Orofe, dissipando parte do medo que ainda assombrava o coração de Aldrin. Quando Mitra chegou à sua taverna naquele fim de tarde, o céu já exibia tons dourados e rosados, enquanto as sombras das árvores próximas alongavam-se na luz suave do crepúsculo. A pequena construção de pedra e madeira, com seu letreiro esculpido em carvalho, era cercada por flores silvestres que perfumavam o ar. As janelas fechadas refletiam os últimos raios do sol, enquanto a quietude incomum ao redor parecia prenunciar algo inesperado. Ao se aproximar da porta, Mitra notou uma figura alta e elegante encostada no batente. Orofe, em seu traje élfico impecável, parecia deslocado naquele cenário rústico, com seus olhos azuis brilhando sob a luz morna da tarde. Antes que Mitra pudesse expressar sua surpresa ao vê-lo ali, ele a interrompeu com sua voz grave e tranquila. Sinto muito, senhorita Castfire, mas não poderá abrir sua taverna hoje. Sua vida corre perigo e eu prometi a seu pai que cuidaria de você, e é isso que farei. A taverna, geralmente acolhedora e animada, parecia agora envolta em uma aura de mistério. As trepadeiras que subiam pelas paredes de pedra ondulavam suavemente na brisa, e o som distante de folhas balançando fazia o silêncio parecer ainda mais profundo. Mitra parou e encarou o elfo, o senho franzido em uma expressão de desconfiança. No entanto, antes que pudesse dizer algo, ele deu um passo à frente e segurou seu braço com firmeza. — Espere, o quê? — protestou Mitra, mas não houve tempo para resistir. Com um gesto fluido, Orofe a conduziu pela porta da taverna, que ainda estava fechada. Porém, ao cruzarem o limiar, o ambiente mudou drasticamente. Do outro lado não estava o aconchegante interior da taverna, com seu balcão de madeira polida e as cadeiras de madeira acolchoadas. Eles haviam sido transportados para a vasta biblioteca da mansão Eldarion. A biblioteca exalava uma atmosfera de imponência. As paredes eram cobertas por estantes que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros antigos e iluminadas por lâmpadas flutuantes que lançavam uma luz dourada e suave sobre o espaço. No centro, uma mesa de madeira escura estava repleta de instrumentos mágicos e pergaminhos desenrolados, enquanto tapeçarias nas paredes contavam histórias de eras esquecidas. O ar era preenchido pelo aroma de pergaminhos envelhecidos e folhas secas. Mitra se soltou abruptamente das mãos de Orofe, girando para encará-lo, com os olhos faiscando de fúria. — Mas o que pensa que está fazendo, Sr. Eldarion? Ela exigiu, apontando um dedo acusador para ele. — E que história é essa de que prometeu a meu pai que me protegeria? Proteger de quem? Eu não vou tolerar que me trate como se eu não tivesse vontade própria. Orofe a observava em silêncio, surpreso com a intensidade da reação dela. Seus olhos analisaram cada detalhe de sua expressão, e por um breve momento, algo semelhante a respeito cruzou seu rosto. A tensão que pairava no ar foi interrompida quando uma figura inesperada surgiu entre os dois. Sirius, com seu porte imponente e ar despreocupado, atravessou o espaço como se fosse parte do lugar. — Sinto lhe informar, senhor elfo, disse ele com um tom irônico, enquanto passava entre os dois, que terá muito trabalho. O senhor Castfire não contou nada a ela, tampouco quem ela é. Mitra encarava Sirius com incredulidade, a confusão estampada em seus olhos. — Como você está aqui? Ela perguntou, a voz carregada de incredulidade. — E por que fala com tanta naturalidade com ele? O olhar dela oscilava entre Sirius e Orofe, cheio de perguntas que aumentavam a cada momento. A biblioteca, normalmente um espaço de calma e reflexão, agora parecia viva,
com a tensão crescente e o mistério que envolvia as palavras de Círio e Orófe.